Tudo bem, alunos? Professor Anderson aqui para mais uma aula à distância. Essa aula de hoje a gente vai trabalhar com os primeiros anos e o conteúdo são as inequações, beleza? A gente já começou a ver em sala de aula, tá bom? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse conteúdo, esclarecer algumas dúvidas. Qualquer dúvida vocês podem mandar para o WhatsApp ou também nos comentários, tanto do Classroom como também do YouTube, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Inequações, né? O que seriam essas inequações e para a gente poder trabalhar de uma forma bem tranquila? Então imagine que inequação ela é como se fosse uma equação, tá bom? Só que a gente não tem uma resposta só. As equações temos uma única resposta para uma equação. Exemplo, ó, vamos relembrar a equação. Imagine que 2 vezes x é igual a 8. Quando eu tenho uma igualdade, né, nós temos uma equação. Isso significa que eu só tenho um único valor para esse elemento x, de que modo que 2 vezes esse valor dá 8, tá bom? Então isso é uma igualdade, é uma equação. Então para isso aqui ser verdade, x tem que ser igual a 4, porque 2 vezes 4 vai ser 8. 8 então é igual a 8. Então isso aqui é uma equação. Ainda a equação é um pouquinho diferente. Nós não temos uma resposta só. É como se nós tivéssemos um limite, né? E a partir desses valores que eu colocar exemplo, o limite é 2. A partir de 2, a inequação é verdadeira. Ou abaixo de 2, a inequação é verdadeira. Ou utilizando 2 e abaixo dele, a inequação é verdadeira. Olha o exemplo aqui, ó. Lembrando, a inequação não trabalha mais com a igualdade. A gente vai ter o símbolo de maior ou menor, tá bom? E também tem outras inequações que são a diferença também, que aí já é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Então imagine que eu tenho uma inequação aqui assim, ó. Vou fazer ela normal, não vai ser uma inequação exponencial, vai ser uma inequação simples, a mesma que a gente utilizou como exemplo, tá? Só que em vez de ser igual, vou ter esse símbolo aqui. 2 vezes x é maior que 8. Ou seja, eu vou ter que usar valores que 2 vezes esse valor tenha que ser maior que 8. Mas a partir de qual número eu vou usar? Então a gente vai trabalhar como se fosse uma resolução de uma equação, fazendo a seguinte questão, ó. X é maior que 8. Esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar aqui dividindo 8. Então nós temos que x é maior que 4. O sinal vai sendo repetido dessa forma até o final. Alguns casos nós vamos ter que fazer a inversão desse sinal, mas esses casos a gente vai ver mais à frente. São casos que tem que fazer jogo de sinal, a gente faz a inversão. Mas primeiro vamos entender essa parte da inequação. Então x tem que ser maior que 4 para que isso daqui seja verdade. Ou seja, 2 vezes um valor é maior que 8 quando esse valor for maior que 4. Exemplo, qual é o valor maior que 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses valores são infinitos. Então, qualquer valor que eu usar maior que 4, essa minha inequação vai ser verdadeira. Observe, vamos aqui para o ladinho, ó. Então, imagine que a gente tivesse aqui a seguinte questão. 2 vezes, vamos pegar um valor desse, vamos pegar o 6. 2 vezes 6 é maior que 8. 2 vezes 6 é 12. 12 é maior que 8? Sim. Por quê? Porque eu usei valores que são maiores que 4. Agora observe, vamos utilizar um valor que não seja maior que 4. Exemplo, o número 2. Vamos ver se isso aqui vai ser verdade. Logicamente que ela vai dar errado, ó. 2 vezes o 2 é maior que 8. 2 vezes 2 é 4. 4 é maior que 8? Não. Por quê? Porque isso aqui é uma mentira, uma falsidade. Por quê? Porque essa inequação minha só é verdadeira quando eu usar números maiores que 4. E eu usei um número que é menor que 4, eu usei 2, por isso que ela não foi verdade. Porque eu não usei o valor estabelecido pela inequação, usei um valor que não está estabelecido. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, se a minha inequação, para ela ser verdadeira, eu tenho que usar os elementos que a inequação oferece a partir desses elementos. No caso,
Nós resolvemos essa inequação, tivemos resposta 4, não invertemos o sinal, porque nós tivemos que fazer jogo de sinal aqui, não teve jogo de sinal nenhum, não tem nenhum outro processo que faz inversão de sinal. Então tenho que x é maior que 4. Então tenho que usar valores maiores que 4 para que ela seja uma inequação verdadeira. Se eu uso aquilo que não está estabelecido aqui, ela vai dar errado, tá? Só que, professor, aí ficou várias respostas. Sim, nós temos aqui um caso, uma infinidade de respostas. E como que a gente vai fazer para dizer para o problema que eu achei a resposta? Mas eu não vou colocar todas as respostas possíveis, que são infinitas. Eu sei que tem que ser maior que 4. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. X é um número, ou seja, ele pertence aos reais. Só que esse número, né, esse x, ele tem que ser maior que 4. Então nós temos aqui uma definição, uma sentençazinha dizendo que x é qualquer número dentro dos reais, só que esse número tem uma limitação, ele tem que ser um número maior que 4, tá bom? Por quê? Você não vai escrever todas as respostas possíveis, porque o 4,0000, vou diminuir aqui essa caneta aqui, porque se eu tivesse aqui, ó, imagina, qual seria a primeira resposta possível? A primeira resposta possível é indefinida, porque o número menor que 4, o número maior que 4, não existe um número menor possível maior que 4. Por quê, professor? Porque eu posso colocar 0,00001 é um número maior que 4, e não é 4, é maior que 4. Ah, mas eu também posso colocar o número 0,000000001, que ainda é maior que 4, tá bom? E não é o mesmo número, 4,0000001 e o 4,000000001. São valores diferentes, porém, um é maior que o outro, né? Então nós temos aqui o número com mais casas decimais, teoricamente ele é menor que esse daqui, tá bom? Então é isso, a inequação é formada a partir desses elementos. Então vamos fazer mais alguns testes aqui de inequação, mais alguns exemplos, e aí eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, tá bom? Primeiro a gente vai trabalhar a inequação, uma atividade, depois a gente vai para as inequações exponenciais, tá? O processo é um pouquinho diferente, mas não é nada muito além do que a gente está vendo aqui, tá bom? Vamos verificar aqui, vamos fazer mais um exemplo. 3x mais 2 é menor que 2x, menor que 2x, menor que 2x, vamos supor aqui, mais 10. Como que vai ficar então? Vamos lá. O processo é parecido com a equação. Eu vou repetir quem tem x desse lado aqui, para quê? Para que não possa me atrapalhar com o sinal, tá? Então repito quem já está aqui no primeiro membro, que é elemento literal, e agora eu vou trazer os outros elementos que estão do outro lado da igualdade, no caso do x. Ele vem para cá negativo, e esse número é menor que o 10, que já está quietinho lá do lado de lá, e eu vou trazer o 2 para cá, que vai vir menos 2. Aí agora eu tenho isso daqui. 3x menos 2x, imagina que você tem 3 lápis menos 2 lápis, 2 cadeiras, né, negativas e 3 cadeiras positivas, ou seja, você deve 2 cadeiras e tem 3 cadeiras. A questão do literal você pode trabalhar com qualquer elemento, tá? X pode ser qualquer coisa. Então, imagina que você tem 3 cadeiras menos 2 cadeiras. Então você vai ficar com uma cadeira só. Então, 1x, ele é menor, 10 menos 2 é 8. Aqui, pessoal, não tem necessidade de eu isolar o x e passar 8 dividido por 1, tá? Mas também não é errado você fazer isso aqui, ó, 8 dividido por 1, tá? Porque o elemento numérico 1 aqui, como sendo a parte do coeficiente da literal de x, ele sendo 1, ele não é obrigatório nem aparecer, tá bom? Então eu tenho que x tem que ser menor que 8, para que isso daqui seja verdade. Para que isso seja verdade, x tem que ser menor que 8. Ou seja, o lado de cá, para ser menor que o lado de cá,
x tem que ser menor que 8. Exemplo, x tem que ser 7. 7 é menor que 8? É. Observe, ó. Vamos fazer uma prova real aqui do lado. 3 vezes 7 mais 2 é menor que 2 vezes 7 mais 10. Ó, 3 vezes 7 mais 2 é menor que 2 vezes 7 mais 10. Vamos ver. 3 vezes 7, 21. 21 mais 2 é menor que 2 vezes 7, 14. 14 mais 10. 21 mais 2 é 23. 23 é menor que 24? Olha, sim, 23 realmente é menor que 24. Isso é uma inequação verdadeira. Por quê? Porque eu utilizei valor estabelecido na minha resolução. Então aqui diz que x tem que ser menor que 8. E aqui na minha prova real eu usei um número realmente menor que 8. Tá bom? Então eu tenho 7 como sendo menor que 8 e a minha inequação foi verdadeira, tá bom? Ela foi verdadeira. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo que eu vou fazer para vocês, vocês vão verificar que eu tenho que fazer a inversão de sinal para que seja verdade a minha inequação. Porque eu vou fazer jogo de sinal lá na hora que eu for deixar um elemento literal de um lado e o elemento numérico do outro. Observe, ó. Vamos colocar um exemplo mais ou menos assim, ó. 3x mais 4 é maior que 6x menos 2. Agora observe o que vai acontecer aqui, ó. Vamos centralizar, beleza, vamos lá. Deixando o elemento literal do lado de cá, quietinho, né? 3x, trazendo o outro elemento literal para cá, ele vai vir negativo, que é o menos 6x. Repetindo o sinal, porque os elementos literais já foram todos colocados no primeiro membro, tá bom? Repetir o sinal igual tá. Repetir o menos 2, que já está no segundo membro, e vou levar o mais 4 para o outro membro, que vai vir menos 4, tá bom? O que vai acontecer agora, ó? Agora eu tenho isso daqui. Eu tenho 3 cadeiras, mas devo 6 cadeiras. Poxa, se eu tenho um 3 e devo 6, numa balança, né, comercial, imagina, você tem uma conta corrente lá que você tem 3 elementos, mas vem um débito de 6. Eu vou pagar aqueles 3, mas ainda vou ficar devendo 3. Então, por isso que eu tenho menos 3x. Isso é maior. Menos 2 com menos 4 é menos 6. Recapitulando, nós passamos o elemento menos 4 para o outro membro. Ele foi para cá, menos 4. O menos 2 já estava lá, a gente deixou ele com o sinalzinho dele. Passamos o 6x para o outro lado, veio menos x, e o 3x continuou positivo do lado dele quietinho, tá bom? Então, finalizando, nós tivemos isso daqui. Agora, o que eu tenho que fazer? O mesmo processo, eu vou isolar a variável x, repetir o sinal, repetir o menos 6, e vou passar o 3 negativo, que está multiplicando x, dividindo o outro membro que só tem o menos 6. Então aqui eu tenho menos 3. Agora o que acontece, pessoal? Eu tenho que fazer a inversão desse sinal aqui. Por quê? Porque eu vou fazer jogo de sinal aqui no segundo membro, tá bom? E esse jogo de sinal acarreta na mudança da variável ali do sinal de inequação. De maior ele vai ser menor agora. Então x tem que ser menor. Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, desculpa, 6 dividido por 3 é 2. Então x tem que ser um número menor que 2 para que a minha inequação seja verdadeira. Para que isso aqui seja verdade, x tem que ser menor que 2, tá bom? Professor, por que mudou o sinal? Porque fizemos jogo de sinal e esse jogo de sinal alterou o sinal da equação aqui, da inequação, tá bom? Nós não temos mais menos no 6 e nem menos no 3, nós temos um valor positivo.
Sempre quando você fizer jogo de sinal, vai alterar, pessoal, o sinal da inequação, ele vai inverter, tá bom? Em quais são esses casos? Em que tiver mais e menos, em que tiver menos e menos, em que tiver menos e mais. Onde tiver mais e mais, não vai ter alteração desse sinal nos elementos, tá bom? Então eles continuam do mesmo jeito, o sinal da inequação fica da mesma forma. Quer ver que é verdade? Ó? X tem que ser menor que 2? Vamos ver. 1 é menor que 2. Então vamos verificar se é verdade, tá bom? Vamos trazer para cá a nossa prova real. Fazer uma prova real aqui, em que 3 vezes 1 mais 4 é maior que 6 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 4 é maior que 6 vezes 1, que é 6, menos 2. 3 mais 4 é 7 e realmente 7 é maior que 4, porque 6 menos 2 é 4. Pessoal, o sinal só altera aqui no fim, tá? É só para o valor que você vai usar. Eu tenho que usar valores maiores que menores que 2, tá bom? O sinal da inequação em si continua-se a mesmo, tá bom? O processo aqui continua o mesmo. Só vai mudar lá a hora de você escrever a resposta. X é qualquer número, ou seja, ele pertence aos reais, só que, vem o tal que aqui, x tem que ser um número menor que 2 para que a minha inequação seja verdadeira, tá bom? Exemplos, 1, o 0, menos 1, menos 2, e aí vai servir, tá bom? Olha o que aconteceria aqui se você fizer de forma errada, tá bom? Se você fizesse o jogo de sinal aqui e deixasse lá como sendo 2 normal, e aí o x teria que ser maior que 2. Se você usar qualquer número maior que 2, olha o que acontece. Vamos fazer um exemplo aqui desse lado aqui. Vamos usar um número que é maior que 2. 3 vezes o 3 mais o 4 é maior que 6. 6 vezes o 3 menos o 2. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 4 é maior que 6 vezes 3, 18, menos 2. 9 mais 4 é 13. 13 é maior que 16? Não. Não é maior, tá? Por que não deu maior? Porque eu não usei um valor estabelecido na minha equação, eu usei um valor que está diferente. Eu usei o número 3 e 3 não é menor que 2, tá bom? Lembre-se, faz a inversão quando faz jogo de sinal e altera o sinal de algum elemento, tá bom? Menos com menos, mais com menos com mais, tá? Exceto mais com mais, que não vai fazer alteração, tá bom? Quando você fizer também a multiplicação da equação todinha por menos 1, também há alteração e inversão da equação, beleza? Vamos agora para os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem aí. Vocês estão nesse tempinho, nossa escola está cedida para os jogos escolares, mas vocês não ficaram sem aula, né? Vocês têm as aulas online aqui para assistir os exercícios para fazer normalmente, tá bom? Então vamos lá? Vou passar algumas alternativas para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá para a alternativa A. Vamos colocar um cabeçalho aqui, né? Resolva as inequações abaixo. Beleza, pessoal, vamos lá para algumas inequações. Uma alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E, a F e a G. Alternativa A, vamos deixar o lápis um pouquinho mais fino aqui. Vamos lá. 3 vezes x
menos 8 é menor que 5x mais 2. Alternativa B, 8x menos 9 é maior que 5x mais 6. 2x menos 1 é maior que 8. Alternativa D, 7x negativo menos 12 mais 2x deixa eu puxar um pouquinho para cá, é maior que 6x mais 2. Vamos agora para o outro lado. Letra F. X menos 3 é maior que 7x menos 8. X menos 6 é menor que 7x menos 12. E agora eu vou deixar aqui um desafio. Como nós já vimos equações exponenciais, eu vou deixar um desafio de inequação exponencial para vocês, tá bom? Quem conseguir fazer aí, vamos ver quem vai conseguir fazer e mandar a resposta aí para mim, tá bom? Vamos lá. 3 elevado a 4x mais 2, isso é menor que 27 elevado a 5x menos 1, tá bom? Vamos ver se essa inequação vai dar certo para vocês fazerem aí, beleza? Aqui nós temos que, eu acho que vai dar legal, tá bom? Então eu fico aguardando vocês, só vamos agora enquadrar essa atividade aqui de vocês, bem certinho, para a gente não ficar isso aqui com exercício, tá bom? Então essas são as atividades de vocês, para a gente poder trabalhar elas em casa, tá bom? Aí eu fico aguardando o retorno dessas atividades, tá? Vai ter lá no Classroom essa atividade postada em forma de videoaula, vocês façam no caderno, tá bom? E depois eu vou fazer a correção dessas atividades também, assim como aulas online, tá? Então nessa semana tem mais uma aula online que é a correção dessa atividade, beleza? Espero que vocês estejam tudo bem aí, um abraço, até a próxima, valeu!